falsos deuses. O Dr. Timothy Keller escreve que nenhum de nós vai se prostrar diante da antiga deusa grega Afrodite. Mas ele pergunta: quantas garotas não estão em depressão na busca pelo corpo perfeito? Nenhum de nós vai oferecer sacrifícios a Deus Artemis. Mas quando colocamos carreira e sucesso em uma altura elevada, nós sacrificamos pelo menos parte da nossa família. Percebem? Nós vivemos entre falsos deuses. Você não tem como fugir. Você escuta sobre eles no trabalho, você será influenciado por suas propostas na faculdade, mesmo que tenha decidido de todo o coração servir apenas ao único e verdadeiro Deus, o nosso Deus. As propostas, os princípios, os programas dos falsos deuses da nossa era nos cercam a todo instante. Como viver entre eles? Como deveriam viver entre os falsos deuses de Canaã, os israelitas que entraram na Terra Prometida? É o que temos no capítulo 2, do verso 6, ao capítulo 3, verso 6 também. Uma segunda introdução do livro de Juízes, uma espécie de resposta de Deus àquela primeira introdução. A primeira introdução é mais cronológica e nos falou das vitórias incompletas do povo de Deus. Esta segunda é mais analítica ou espiritual. Ela nos fala da reação de Deus às vitórias incompletas do povo de Deus. Então, como é que se vive entre os falsos deuses? Naquela época e agora. Entre os falsos deuses, nós precisamos priorizar o verdadeiro e único Deus. É o que encontramos na primeira divisão deste texto, que vai do verso 6 ao 13 do capítulo 2. Volte os seus olhos para o texto comigo, por favor. Verso 6 ao 9, o autor sagrado nos apresenta a primeira geração. Olha o que ele escreve. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Essa é a primeira geração que entrou em Canaã. E durante todo o tempo em que Josué esteve vivo, essa geração serviu ao Senhor. Mas eis que surgiu uma nova geração já na terra prometida. Versos 10, 11, 12 e 13. O texto diz: depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, a primeira, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando assim a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e Astarote. Uma geração serviu ao Senhor, a segunda abandonou o Senhor. O que será que o autor sagrado quer dizer com esta geração não conhecia o Senhor? Tornaram-se os israelitas de repente ateus? Sofreram de alguma amnésia espiritual? O que está em jogo aqui? Ninguém se tornou ateu.
Eles ainda acreditavam em Deus, na história do livramento do Êxodo, mas simplesmente se afastaram dele como sua grande prioridade. Quem sabe a primeira geração tenha falhado. Estavam tão ocupados com o presente de Deus que não priorizaram o Deus dos presentes. Trabalhavam tanto fora de casa que, quem sabe, não tiveram tempo para disciplinar, discipular seus filhos em casa. Fato é que a segunda geração abandonou o Senhor e se entregou aos deuses da terra. Quem sabe, algum cananeu se aproximou dos israelitas e disse: vocês servem a Yahvé, Yahvé que abre o mar, Yahvé que cuida de vocês do deserto? Que bom! Mas aqui não tem mar e aqui não tem deserto. Aqui vocês precisam de outros deuses. Deuses como Baal e Astarote. Deuses que prometem abençoar as plantações, que prometem prosperidade. Então vejam, o Senhor de Israel deixou de ser uma prioridade. Não é o que acontece conosco também? Cuidado com qualquer cheiro de nominalismo cristão. Rejeite a ideia de ser meramente um cristão tradicionalista, alguém que nasceu em uma família cristã e que cresceu frequentando cultos cristãos, alguém que apenas se acostumou ao vocabulário cristão. Não. Não apenas ouça falar de Deus. Deseje conhecê-lo profundamente. E se você é pai, mãe, ocupe-se com os filhos que Deus lhe deu. É sua grande missão discipulá-los, torná-los fortes discípulos de Cristo, para que quando eles deixem sua casa estejam prontos para priorizar o Senhor, mesmo que vivam entre muitos falsos deuses. Como é que se vive entre eles? Entre os falsos deuses, além de priorizar o Senhor, nós também precisamos perceber o seu amor furioso. É o que temos do verso 14 ao verso 19, a resposta de Deus. Verso 14, vamos ler comigo. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Que coisa, gente! Sempre que os israelitas saíam para a batalha, o Senhor, ou melhor, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, e não por eles, conforme havia advertido e jurado a vocês. Grande angústia os dominava. Verso 16. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Eu disse, esta é a segunda introdução. E aqui nós temos praticamente o livro em miniatura. Eis o que acontece capítulo após capítulo. O povo de Deus se esquece do Senhor, se entrega aos falsos deuses de Canaã, sofre por isso. E então o Senhor levanta juízes, pequenos libertadores, como fez Moisés no passado, como faria Cristo no futuro deles. Eles libertariam os juízes, libertariam os israelitas do domínio dos cananeus. E a resposta deles, dos israelitas, versos 17, 18 e 19. Mesmo assim, mesmo depois de o Senhor levantar pequenos libertadores para salvá-los dos inimigos, os israelitas não quiseram ouvir os juízes. Antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz
e os salvava das mãos de seus inimigos enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles, diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas, quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos de seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Aqui nós temos uma pista do Evangelho. Por quê? Porque os juízes que Deus levantou aqui são incapazes de promover verdadeira e duradoura libertação no coração dos israelitas. Eles são instrumentos de Deus, mas não podem operar tudo. Eles são fotos daquele que viria no futuro para de verdade libertar o povo de Deus da escravidão de seus pecados. Seja como for, gente. Aqui nós temos uma foto do amor furioso de Deus. Porque Deus nos ama. Por vezes Ele vai nos perseguir com seu amor leal. É o preço, já disse alguém, de ser amado por Deus. Ele vai nos impor dificuldades, situações, problemas que devem nos levar a clamar por salvação. Quem sabe você está passando por algo assim. Não cogite a possibilidade de ser o diabo. Ainda que fosse o agente de qualquer coisa contra você, se você pertence a Deus, ele seria um instrumento do Senhor. Pois você sabe, o apóstolo Paulo nos disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Então, entre os deuses, falsos deuses, precisamos priorizar o Deus único e verdadeiro. Precisamos perceber o seu amor, que nos chama, inclusive por meio de dificuldades. E, por fim, nós precisamos responder à sua disciplina amorosa. É o que temos ao fim do capítulo 2 e início do capítulo 3, verso 20 do 2 ao verso 6 do 3. Verso 20, por isso a ira do Senhor acendeu-se contra os israelitas. E ele disse, como este povo violou a aliança que fiz com seus antepassados e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele como fizeram seus antepassados. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem, não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué. São estas, verso 1 do capítulo 3, são estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Por que ele fez isso? Verso 2. Ele fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Então vejam, os israelitas não cumpriram a parte que lhes cabia. Conquistaram a terra, mas não expulsaram os povos todos. Não apenas isso, eles se entregaram aos deuses dos povos. E Deus, por sua vez, resolveu não expulsar mais os povos. Mais cedo ele nos disse, vão servir como armadilhas para os israelitas. Agora, o autor sagrado nos diz, vão servir de prova para os israelitas. O Senhor vai treiná-los para a batalha. Não é uma estratégia militar do tipo, vão por aqui, esperem agora, usem esta arma, não, aquela outra. Não. Eles serão enviados à batalha para aprender a depender do Senhor. Vai dar certo? Em algum momento vai. Mas por agora, o autor sagrado conclui esta sessão nos dizendo que aparentemente não deu. Versos 5 e 6. Os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus,
os heveus e os jebuseus. Tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles e prestaram culto aos deuses deles. O retrato do livro dos Juízes. Os israelitas se acomodaram culturalmente à vida em Canaã. Que esta não seja a foto da sua vida. E que para isso você ouça e atenda à disciplina amorosa de Deus. Ele está nos disciplinando toda vez que um pregador abre a palavra e a ministra fielmente. Ele está nos disciplinando toda vez que permite situações complicadas, que tem o propósito de nos trazer para perto. Que Deus o abençoe, que Deus o ajude a viver somente para Ele, ainda que esteja vivendo entre os falsos deuses desta era.